Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Laura, e hoje nós comentaremos a Gala 9, Top 8, da 13ª temporada da Operação Triunfo, reality show musical espanhol exibido pela Prime Video todas as segundas, 6 horas, horário de Brasília. Simbora comentar, né, Laura? Porque semana passada a gente elogiou algumas apresentações, nós estávamos na mesma sintonia, não teve discordância. Você gostou dessa gala? Achei média. Não é assim uma gala que você fala das melhores, mas também já teve pior. É que eu acho que essa foi a primeira gala que a gente pega as músicas, como a gente não come, mais uma vez a gente tá gravando na segunda, gente, então a gente não vai ver as músicas da gala da semana que vem, assim como a gente não viu as músicas da semana, dessa semana durante a É. gravação da semana passada, né? Porque foram as músicas que eu fiquei pensando que assim, tinha tudo para dar mais errado, né? Porque assim, eu não achei umas melhores escolhas musicais que podiam ter vindo em Eu não plena gala gostei da 9. maioria das escolhas. Tem gente que entrega uma apresentação boa porque é bom. Né? Assim, não necessariamente porque a escolha foi boa, mas porque dá o seu máximo, mas podia dar muito mais. Então vamos começar a falar das apresentações e primeiros indicados da semana, né? Quem teve o Guile, que cantou Stars, do Simple Red, e tivemos a Lucia, que cantou Fui Tão Pouco com Tu Carinho, de Roça Duval. E a Lucia foi eliminada com 33% dos votos, o Guile recebeu 67%, era uma eliminação previsível. E as apresentações, Laura, foram previsíveis também? O que a gente esperava que cada um fosse fazer, eles fizeram? Eu achei a da Lucia diferente, mas assim, do que ela tem feito. Eu achei que foi a música que ela cantou com mais vontade, sabe? É raro. Ela tava com vontade de cantar, assim. Que pra ela, às vezes, sempre ela parece uma cara meio de paisagem. Eu achei que ela tava mais animada nessa, né? É, não entendi aquela caixa. Eu fiquei, ué, tá, não entendi. Aquela caixa que botaram ela, não tem meio nada a ver. E aí ela saiu dando uma melhorada, mas eu achei que ela tava cantando com mais vontade, assim, sabe? Mais Uhum. gana, o que é raro pra ela. Então, assim, achei que pra dela foi até melhorzinha. E ela tava bem bonita. O Guile, eu achei. Sabe o que eu pensei na hora? Que essa era uma música que eles teriam dado pro Matt Cardle no X Factor UK 2010. É bem esse estilo que ele cantaria, não é? Sabe o que é curioso, Laura? Porque eu tuitei, tá no meu roteiro, dizendo que é uma música na vibe categoria boss do X Factor. Ai, é lá, eu nem olhei porque eu tava na academia na hora que o programa tava passando, gente. Eu assisto depois. Não assisto ao vivo. É, eu começo a ver, já começou. Aí, tá vendo? Eu nem vi e eu pensei nisso na hora. Eu falei, nossa, o Matt Cardle teria cantado essa música. Eu achei que, assim, pensando nas performances do Guilherme, eu achei que foi uma das melhores dele, porque, assim, do nível, assim, porque ele acaba sendo umas coisas bem boring. A gente teve aquela do Bad Bunny, que eu acho que foi uma das melhores. A semana que eu falei que ele tava dos melhores, e essa, assim. Eu acho que ele sabe o que funciona pra voz dele, e por isso que ele é chato. Gostou? Por isso que ele é chato. É, do Guilherme, eu acho, do Guilherme, no caso, ele tem que melhorar a presença de palco nele, porque ele tava muito solto. Tem um palco, ele não tem muita coisa, né? Ele tava tão solto que tava faltando alguma coisa no palco, eu acho. Aí ele acabou ficando um pouco perdido, um pouco sem saber o que fazer, como agir. Mas, como eu falei, eu achei uma performance de ok pra Morna, porque em alguns momentos estavam bons, em outros momentos eu não gostei tanto. E como eu falei, eu achei que era a performance de boys do X Factor, que tem que dar o mínimo para o povo já achar o máximo, né? Então, pra mim, ele já foi. Eu acho que não foi uma das melhores da noite, mas a noite também não teve grandes highlights, né? Não tá tendo grandes highlights em algumas semanas, só gatos pingados, mas eu acho que faltou. Da Lucia, eu achei interessante como você falou que faltou força, mas eu achei que ela tava com força gestual no olhar, na expressão, mas a voz dela pareceu tudo num tom só, do começo ao fim, no quesito emoção. Parecia que tava a mesma coisa que começou, terminou e faltou, mas eu acho que foi das performances que ela fez, a que ela mais se esforçou, mas pra mim a melhor apresentação dela é da Gala Zero, quando ela iludiu a gente pensando que ela seria boa, né? Mas fora isso, eu achei que foi bem ok. Eu acho que se for parar pra pensar música de bottom, assim, de sing-off, se fosse levar o pé da letra, eu acho que a dela tá um pouco melhor escolhida, mas eu acho que não tinha como ela ficar, não. Logo contra o Guile, não tinha chance mesmo. Mas agora vamos falar das apresentações de fato, né? Que aconteceram, que era do povo que estava mais livre e que tivemos só um dueto e o resto foi individual. E a gente começa logo por esse dueto, porque o dueto foi com as nossas artistas pop, né? Nossas que estão investindo no pop para elas, que foi Cristina e Olivia, que cantaram Man Child da Sabrina Carpenter. E aí, Laura, cantaram a música. Olha, a gente fica reclamando de algumas escolhas musicais, mas se a gente pegar o cenário musical hoje em dia norte-americano, que é o que mais vendido pro mundo, né? Foi uma escolha até bem pensada para ela. Agora a execução já é outra história.
Então, eu acho assim, Sabrina é bem atual, né? Tipo, a popstar, assim, uma das mais sucessos do momento. Essa música tá indo bem e tal. Eu não gosto muito dessa música, pra ser bem honesta. Eu acho que ela tem músicas bem mais legais, até nesse álbum dela. Então, assim, não sou a maior fã dessa escolha por causa da música em si. Mas, como você falou, é uma música bem atual, bem moderna para pessoas que querem ser popstars, é isso aí, né? Agora, o que eu achei é que elas não combinaram vocalmente. Primeiro, assim, achei o palco meio nada a ver, aquela coisa, essa coisa de meio pijama que não parecia nem pijama. Eu não entendi, achei a coreografia estranha. Achei assim, meio. Não entendi nada daquilo. Assim, eu entendo. A Sabrina, ela faz uma coisa super showgirl. Eu acho que eles tinham que ter seguido por esse caminho, que eu acho que combina muito mais com o estilo da música, com a letra, com tudo que a música faz. Assim, eu achei que não teve nada a ver. Aquela coisa meio garotas do pijama. Agora, o que eu achei, que pra mim, essa música é muito. Tava muito no tom da Olivia. Eu não achei que ela foi muito bem, mas estava no tom dela. Porque eu achei que a Cristina, pela primeira vez, eu achei que ela estava meio estridente em certos momentos da música. Eu tava querendo que a Cristina cantasse pop de novo, eu tava falando disso, né? Porque ela acabou cantando. Tava tudo muito musical, eu acho que ela tinha que fazer umas coisas mais pop, que é uma coisa que eu acho que ela faria bem. Só que eu achei que o tom da música não tava o ideal para ela, para o tom de voz dela. Ela acabou ficando muito estridente em certos momentos e que ela geralmente não fica. Então não acho que seja tipo assim, uma culpa dela. Ela não é uma característica normal da voz dela. Eu acho que a música estava muito no tom de voz da Olivia, que é um tom de voz mais grave do que o da Cristina, né? E eu acho que a voz delas não bateu, não combinou. Então acabou que parecia que elas estavam em sintonias diferentes. Eu acho que essa performance, a Cristina sozinha, com a música num tom melhor para ela, teria sido bem melhor, entendeu? Eu achei que tava tudo meio muito confuso. Essa foi uma que eu consegui rever enquanto eu esperava você entrar, porque eu fiquei, como a gente viu que a Olivia foi indicada e a Cristina foi favorita, né? Eu digo pra ver assim, para ver se eu dizia se a Olivia foi injustamente indicada, mas assim, eu achei que a princípio combinava com as duas no quesito que eles iam fazer o pop, porque a gente sabe que é o que estão investindo para as duas, principalmente para Olivia. Sendo que tem um histórico, se a gente pegar pra ver todos os duetos da Olivia e trios que ela fez, as músicas sempre foram adequadas para ela. Quem tava com ela que se virasse para alcançar os tons, né, as coreografias, tudo, porque sempre a Olivia foi a principal, né? Assim, a parte que eu menos gostei foi o refrão. Eu achei que, porque elas juntavam as vozes e as vozes vocalmente assim delas não funcionaram no refrão. Mas eu senti que elas estavam mais de boas e aproveitaram, se divertiram mais. O que eu gostei uma coisa da Olivia foi porque ela estava muito mais expressiva, sabe? Aquelas caras de deboche que pedia música, pedia fazer uma coisa assim. Então eu acho que ela conseguiu entregar. E a Cristina, gente, é um show à parte. A presença dela é sempre no ponto. Mas eu acho que tinha potencial e não foi tão aproveitado. Eu acho engraçado que esteticamente foi horrível as roupas dela, né? Ele entende que tem que combinar, mas é engraçado que a Cristina batendo no ombro da Olivia é uma performance que Kelly Rowland jamais aprovaria em botar pessoas juntas cantando, né? Porque pela altura só não ia rolar. Agora todas as apresentações daqui pra frente, gente, são solo e a gente tem o Guilo, que cantou Peregrino, do Carlos Ares. E aí, Laura, o que você achou dele? E o Guilo, por sinal, que foi indicado está para votação com a TU. Então, eu acho que eu entendi por que que ele acabou sendo indicado, porque eu acho que essa performance tirou o que o Guilo faz de melhor, que é ser um showman, sabe? Essa performance exigia mais vocal, a gente sabe que não é o principal dele, né? Ele não é que ele canta mal, tal, mas ele não tem assim um vocal maravilhoso, todo mundo sabe disso. Ele se ganha muito no na presença de palco, sendo um performer. E as melhores performances dele é quando ele consegue ficar mais solto no palco. E eu achei que ele ficou muito preso com o violão, talvez com uma música mais animada. Não sei. Eles até tiraram outros momentos, mas eu achei que ele ficou preso. E isso, não é que ele foi mal, mas é porque eu acho que isso, comparado com os outros que têm um vocal superior ao dele, prejudica ele como performer, sabe? Porque eu acho que ele, assim, não é que ele é ruim nisso, cantando e tal, mas é que eu acho que quando você compara, os outros têm vocal melhor, e aí eu acho que eles acabam se destacando mais em performance assim. Aí fica uma coisa assim, foi ok, mas o Guilo a gente sabe que ele consegue muito mais com outros tipos de performance.
Eu entendo, é porque, por exemplo, quando você não tem o melhor vocal da competição, que muita gente foca mais na voz, por ser reality musical, você tem que compensar de outra forma, né? E como ele consegue compensar nisso no quesito dança e palco, quando você tira isso dele, a gente começa a prestar muito mais atenção na voz, né? Aí isso pode prejudicar ele um pouco. Porque ele não canta mal, mas ele não é o pior. Mas ele não é o melhor, no caso também, né? E eu acho curioso, porque mesmo ele com violão, ele teve muito mais presença de palco que outras pessoas. Assim, ele conseguiu se portar bem com o violão. E eu achei que a música combinou com o timbre dele. E eu concordo com você, Laura, que ele podia bem mais, porque assim, é um tipo de música que ele cantaria no show dele, na hora dos covers, assim, naquele momento que pede um coverzinho, mas não é uma música que eu daria pra ele numa competição musical. Logo uma semana que teriam de 8 pessoas, 4 estariam indicadas, né? Metade teria que ser indicada. Então acho que ficou É faltando verdade isso uma que você escolha falou. melhor. Que, assim, no meio de um show, ok, o momento lá é relax, mas pra se destacar numa performance de um reality, é outra história, né? Ainda mais porque ele veio num sanduíche, né? Ele veio com depois de Cristina e Olivia e antes do Tinho, que tava mais animado, né? Então deu É aquela verdade. coisa, deu uma ofuscada, gente. Isso tudo, gente, é estratégia. Um dia que a gente gravar um episódio falando como o X Factor supostamente manipulava todos os resultados sem precisar mexer um dedo na votação, vocês vão ver o que a gente tá falando, porque isso acontece muito. E falando do Tinho, né? Ele cantou Beautiful Things, do Benson Boone. Não teve acrobacia, Laura. É, então, eu fiquei pensando. Você lembra na performance, acho que no na Gala Zero do Guilo, que ele deu aquele salto cantando Shut Up and Dance? Aham. Que a gente falou que ele ia cantar Benson Boone a qualquer momento e não veio aí. Isso! Eu pensei nisso na hora. Eu fiquei assim, meu Deus, como que ele não tava nessa performance? Eu fiquei pensando, nossa, eu acho que o Guilo teria brilhado muito com essa música. Eu fiquei pensando nisso na hora, sabe? Porque eu acho que é um tipo. O Benson Boone, eu penso que se o Guilo como artista faria umas coisas mais assim, mesmo nesse estilo, assim, sabe? Então eu acho que poderia ter sido. Eu fiquei pensando, será que não foi uma escolha tão errada, meio errada, assim, sabe? Mas assim, o que eu achei que o Tinho fez foi que ele não, ele tentou. Eu estava muito em dúvida sobre essa escolha, porque eu acho porque o tom de voz do Benson Boone, por mais que eu não seja muito fã, é muito específico, né? A ele, assim, ele tem aquele rasgado na voz e tal, que não é todo mundo que tem, e o Tinho não tem. Então eles tiraram isso da performance, eles não fizeram ele dar o grito que no mesmo tom que o Benson Boone dá, né? E eu achei que isso foi inteligente, porque ele não conseguiria. É, e eu achei que ele estava muito solto, assim. Eu achei que ele deu uma roupagem a Beautiful Things que tava. Foi até inesperado, assim. Foi uma coisa mais. Uma pegada mais rock do que a música original, que é mais pop rock, assim. E eu achei que ele conseguiu manter uma coisa showman, assim. Eu achei que seria pior. De verdade, eu achei que ele foi melhor do que eu esperava. Eu achei que o tom ia estar todo errado, e não tava. Sabe o que eu teria feito? Eu teria trocado as fichas do Tinho e do Guilho. Cada um teria cantado a música do outro, teria sido bem melhor pra todo mundo. Eu Porque também eu acho. vejo o Tinho cantando a música do Guilho muito bem e vejo o Guilho no show com a música do Tinho. Eu acho que, mas a gente sabe que, né? Tinha que indicar alguém aí, mas eu acho que esse estilo, assim, é um pouco mais legal pro Tinho, de todas as músicas que a gente vem vendo ele cantando, né? Eu só não sei se a música combinou tanto, concordo com você, questão do timbre original, mas ele tem que ter cuidado porque ele gosta de subir o tom mais necessário do que se precisa. Né? O tom tem que estar num canto, ele quer ir um pouco mais, porque chega a ficar quase gritado e não cantado, né? Que ele fica tomate, que ele fica com um tom e vai sobe demais, depois não consegue descer, a gente fica pensando, nossa, o que está acontecendo aqui? Porque eu acho que se ele tivesse controlado mais as partes altas, eu acho que teria sido bem melhor essa apresentação dele. Mas não foi de todo mal, não. Eu achei que ele conseguiu entrar uma coisa aí. Não foi um temaço, nem um numeraço, né? Como o povo adora dizer, mas visto a situação que ele tinha, ele conseguiu fazer para merecer ser salvo, né? Embora a gente não concorde com as pessoas que foram indicadas aí. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Amazon Music, Deezer, toda semana fazendo cobertura de algum reality show ou falando de suas curiosidades. Os episódios sobre a Operação Triunfo saem todas as terças ou quartas, então fiquem atentos, gente. Se não sair na terça, na quarta sai. A gente não promete nada, mas promete que é um desses 2 dias, né? E toda quinta são os episódios sobre corridas da blogueira, só que especialmente essa semana o episódio vai sair na terça, digamos que umas 2 horas depois que o episódio foi exibido, então essa já é corrida realmente de podcast aqui agora. Então não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, gente, é muito importante. E compartilhar também com quem curte outros programas.
Vamos voltar para os nossos triunfos, que a gente tem a Teiu, que também está para a eliminação, que cantou Super Vazio de Vic Marílias. E aí, Laura, estão sabotando nossa menina Teiu, porque só dão baladinha para ela para depois reclamar de presença. Nossa, sabotadíssimo. Bitch, eu fiquei. Quando assistindo performance, eu fiquei pensando: meu Deus, quem diz que é a mesma TU que teve escolhas tipo Don't Look Back in Anger, aquela. Ai, meu Deus, esqueci a música. Que ela cantou com o Guilo, que eu amo aquela performance dela com o Guilo. Dance Creep, que ela cantou com a Cristina. A performance da Gala 1 com a Maria, que elas cantaram. Cara, achei assim. Para mim ficou muito claro que é uma sabotagem, assim, muito óbvia. A TU é claramente a pessoa com mais experiência do programa, né? Ela sabe a voz dela, ela conhece a voz dela. Ela não teve uma performance que o vocal dela estivesse abaixo, assim, ela teve aquele problema do um pouco de falta de ar, mas assim, nunca esteve abaixo, ela não erra, assim. E ela tem muita maturidade na voz e parece que eles querem que eles não têm interesse nisso, sabe? É isso que eu sinto quando eu assisto. Parece que eles não têm interesse na artista que ela é. E aí, tipo, eles dão essas paradas, assim, cara, de uns tempos pra cá, tipo, é muito óbvio que eles queriam ela pra eliminação, sabe? E essa performance foi isso. Não é que ela foi ruim, ela não foi ruim. Mas se você for pensar que assim, a quantidade de pessoas que tem, que ela precisa se destacar, é uma performance que destaca o melhor dela? Eu acho impossível alguém falar que essa performance tá destacando o melhor da TI. Porque não tá. Eu achei assim, é triste até. É, porque assim, a gente vê que ela se empenha e dá o máximo dela em todas as performances que recebe. Tanto que ela sempre vai bem, né? Assim, ela derrapou algumas semanas, mas o derrapar dela é melhor do que muita gente. E eu gostei da voz dela na música, mas foi uma apresentação ok, né? Não tinha muito pra onde ir. E eu acho curioso porque quando ela recebe as músicas certas, ela entrega muito. Mas os jurados, quando falam, você tem que. A gente esperava mais de você, a gente sabe que você pode mais. Mas se fosse a própria TU escolhendo sempre suas músicas, essa crítica seria válida, né? Mas não é a TU que escolhe as próprias músicas, é os jurados, os professores da academia que estão escolhendo. Então, quando eles escolhem a música, eles sabem que ela vai ser que um participante vai ser criticado, especialmente a TU, vai ser criticado porque pode mais, por causa que faltou alguma coisa aqui e ali. Porque a TU tá vindo de sequências que estão querendo focar mais no lado baladinha dela, que parece que meio que tentando camuflar o potencial dela, pra não ficar tão discrepante quando ela foi eliminada. Potencialmente daqui a 15 dias ou não, ninguém sabe. Pode ser isso. Mas, né? Tentando falar assim, mas ela deu uma caída. Tentando justificar a eliminação dela, tornar mais crível essa eliminação, mas eu acho que escolha completamente errada. E a gente vai falar agora da Cláudia, que cantou Latin Girl, da Emília Mernes, que, assim como o Tinho e Guilherme, também tem invertido as escolhas musicais aqui, viu? Porque eu acho que teria funcionado com as duas uma versão trocada na medida do possível. E aí, Laura, o que você achou da Cláudia, que foi salva pelos companheiros, porque ela foi indicada também? Olha, eu entendo a indicação. Semana passada foi o auge dela, né? Ela foi super bem com Kiss Me. A gente adorou, a gente falou super bem, foi perfeita. Foi o vocal dela. Essa semana, a gente não pode falar que foi perfeita, né? Eu achei que, assim, a Cláudia tava no topo, ela tava se achando, né? Super confiante e tal. E aí, caiu na armadilha de fazer a música focada em performance, que não é o forte dela. Ela parecia que não estava ali. Imagina essa performance com alguém feito a Cristina, que é performática, que gosta dessa coisa. A Cláudia parecia que ela não estava confortável fazendo as coisas ali, entendeu? Ela não estava solta para cantar, ela estava parecendo que ela estava contando cada passo que ela tinha que dar, cada local que ela tinha que estar no palco. Eu achei que ela não é esse tipo de performer e o estilo acabou prendendo ela e ela não brilhou como ela poderia brilhar. Semana passada, que ela estava sentada, ela teve muito mais presença do que essa semana. Que ela estava em pé, fazendo as coreografias, dançando, nanã, que ela parecia que ela não estava sendo ela mesma. Tentou, mas eu não achei que foi um resultado muito bom, muito bem sucedido. Tipo assim, tiveram vários momentos estranhos que ela. Tipo, um momento que elas ficaram balançando a bunda, mas eu não entendi, sabe? Eu fiquei meio, mas mulher.
não tem nada a ver com ela, sabe? Eu fiquei meio assim, ficou parecendo uma performance muito perdida com todas as performances que ela tem. A performance mais assim, pop sensual que ela teve foi quando ela fez Kiss Me More com a Taeyu, lembra? E eu já também não gostei muito daquela, se você se lembra, que eu não foi uma performance que eu gostei muito. Então eu fiquei meio assim. Eu acho, eu gosto dela, mas eu achei que essa performance, assim, acho que não tem nada a ver com ela. Achei que teve toda uma produção, tudo, quiseram dar um momento pra ela e não, ela não correspondeu, não é o tipo que ela faz, assim. Achei que foi merecida a indicação dela e digo mais, eu acho que pra mim ela teria que ter ido pra eliminação. No lugar da Taeyu. O É, negócio é assim. eu acho que seria o mais justo. Depois da semana passada, ficou claro que a Cláudia tem que vir com baladinha, já que ela comentou muito com Kiss Me. É a praia dela, gente. O vocal dela combina com isso. Infelizmente, ela não vai ser uma cantora pop dançante. Né? É. Se ela virar, pode ser, porque, pô, é tudo novinho, né? Tudo 19 anos ali ainda. Então, assim, tem como evoluir. Mas do que a gente tá vendo, não. Eu senti que ela ia pecar nesse negócio de coreografia, porque quem lembra de Carita Triste na Gala 1, né? Dela com a Judite, que por sinal, gente, o áudio é um dos que eu mais escuto até hoje, né? Assim, que tá bem legal. Eu acho que já sabia o que poderia vir. Ah, é verdade. Eu acho que aqui, Veio gente, agora. eu vou aqueles momentos Chagas que eu tive com a Teutec agora, momentos Chagas, porque a Cláudia começou a ganhar força de umas semanas pra cá. Então é hora de começar a sabotar a Cláudia, né, gente? Porque pra não crescer e não tirar. Não, porque, por Ai, exemplo, a quem Cristina nasceu no X começou. Factor sabe. Porque, por exemplo, assim, a Cristina começou a ter um ponto de virada que eu mostrei até pra Laura as enquetes, que a Cristina tá começando a liderar a enquete já, de vencer. Uhum. E a Cláudia tá começando a ficar com quase a mesma porcentagem e número de votos que a Olivia. E é um fandom que é junto, né? Então, se ela sair, vai tudo pra Olivia, eu não sei, alguma coisa assim, não sei, gente, mas momento Chagas, vem das Chagas aí, mas eu acho que porque foi uma sabotagem, porque tudo que ela brilhou em Kiss Me parece que chutaram fora e disseram, não, vamos sabotar ela aqui agora, né? Mas não sei. Que agora ia falar de uma pessoa que também que eu acho que a versão que ele cantou era pra ir pra Cláudia. Porque Crespo cantou Hold My Hand, da Jazz Glynne. Laura, era de todas as escolhas, só que eu pensei, fiz, meu Deus, querem eliminar o Crespo. Você concorda que queriam eliminar ele ou você ficou surpresa? Então, eu achei, quando eu li a escolha, eu achei isso. Mas aí, hoje, assistindo ele recebendo, e ela explicando que ia ser uma versão diferente, aí eu falei, ah, não querem não. Falou que ia ser uma versão acústica, né? Aí, e agora ele no final, eu adorei essa performance. Eu já falei que a voz do Crespo brilha quando ele tá fazendo uma coisa mais pop rock. É onde a voz dele funciona melhor. E eles fizeram a versão de Hold My Hand, que é uma música pop da Jess Glynne, né? Quem não conhece, discute. Eu adoro essa música. Tocava muito no coisa do X Factor, lembra, Rich? Se eu não me engano, é uma das primeiras músicas da minha playlist. Aí, ó. Eu adoro essa música. Essa música é ótima. É antiga, né? Mas ela é super animada, tal. Eles fizeram uma versão essa música. Na versão original não funcionaria em nada, mas nessa versão eles fizeram o que eles fizeram para Cláudia com Kiss Me. Eles deram essa coisa acústica e eu acho que combinou perfeitamente com a voz dele. Pra ele, pra mim, foi uma das melhores performances do Crespo. Eu tinha gostado dele com, você lembra, com Honey's, né? Eu tinha gostado do Don't Look Back in Anger. É esse tipo de música que ele tem que cantar, que combina mais com o tom de voz. E eu achei que ele estava também muito mais confortável. A gente criticou ele semana passada, a forma dele andar no palco que estava awkward, né? Que ele não sabia muito bem o que fazer e tal. E aqui não, ele não teve esse problema, porque ele estava sentado o tempo todo, facilitou. Mas eu achei que ele soube se portar, assim, igual a Cláudia semana passada soube se portar, o Guila essa semana, né? E você pode ficar parado e ainda ter uma performance interessante. Mas eu achei que ele foi muito bem essa semana, foi uma das melhores semanas dele e pra mim uma das melhores da noite. Eu fiquei chocada comigo mesma. Eu realmente gostei bastante. Ele tem que fazer esse tipo de performance, mais pop rock, focada em coisas acústicas, esse estilo é onde a voz dele brilha mais. Eu acho, inclusive, e sabe o que eu fiquei pensando? Eles deviam ter feito uma semana toda de performances acústicas. Eu acho que teria sido super interessante. Todo mundo com uma performance mais nesse estilo acústico. Porque eu acho que eles fazem arranjos muito legais acústicos para combinar com a voz dos participantes. Porque esse arranjo eu achei ótimo. O arranjo da Cláudia com Kiss Me foi excelente também. Então, assim, eu acho que eles sabem fazer uns arranjos legais. Eu acho que todo mundo fazendo uma semana toda acústica
Seria muito legal. Mas a partir do momento que a gente vai elogiar o Crespo, que eu também vou elogiar ele, a gente decretou que vai pegar uma música horrível semana que vem, porque é o que aconteceu com a Cláudia, Vai ser né? eliminado. A Cláudia aconteceu com ela. Semana passada a gente elogiou bastante ela e é o que aconteceu. Assim, era a escolha que eu tava mais curioso, porque eu achei que zero combinava com ele. Eu até fiquei pensando, gente, mas essa música não combina com ele, dançante. Mas foram muito inteligentes com essa versão que deram pra ele. Minha única crítica é porque o Crespo tem uma mania de começar a música muito baixo. Né? Assim, começa muito baixo, depois que ele melhora, mas eu curti bastante. Pra mim foi uma das melhores apreensões dele e da noite. E é o tipo de versão que tem que ser feita pra você conquistar uns votinhos, uma coisa assim, gente, porque ele é os homens dessa temporada. Qualquer reality show musical, como eu falei, fazendo o mínimo já é o máximo. E o dele foi um pouco mais do que o mínimo. Foi quase o máximo dele do que ele pode entregar na versão baladinha. Então acho que funcionou bastante com essa versão, com essa música. Tudo deu certo aí pro Crespo, né? E que bom que ele não foi indicado nem nada. Não tem nem como indicar ele com essa música. Tanto que ele foi o pimp da noite, encerrou, né? A noite, mas eu acho que foi bem. Eu acho que eu fiquei surpreso também. Eu não tava pronto pra elogiar tanto o Crespo com base na escolha da música. Mas é bom ser surpreendido pelo bem, né? Assim, a gente não me dava nada e veio do que a gente ia achar que vai ser bom e não é. É pior É. ainda. Agora vamos aos resultados, porque para favorito da semana, os 3 votados foram Cláudia, Guilherme e Cristina, e com 27% dos votos, Cristina levou a melhor e já anunciaram que semana que vem é o último favorito com imunidade. Nas outras semanas, a gente até a véspera da final vai ter favorito, mas não vai ter mais imunidade. Semana que vem é a última, então eu não sei o que o Fandom tá planejando. Não vi enquetes ainda, assim, do que nem movimentação. Eu não sei se vão dar pra Olivia, né, por ser a última semana, não sei se vão combinar pra outra pessoa, mas o público tem que ser muito estratégico, porque semana que vem são 7 pessoas, um favorito fica imune, são 6, só mais 2 pessoas vão ser salvas, o resto vai estar indicado, né? Então, É. Fandom pensa com estratégia. Eu, como fosse o Fandom, a Olivia favorita, dava logo essa imunidade pra ela. Eu Vai que, também. né? Eu, hein? A Nunca Rata se vai ganhar sabe o que a mesmo. música vai fazer. Eu não boto a mão no fogo pro fandom se unindo pra eliminar alguém, não. E aí, na hora da indicação, Teiu, Cláudio, Olivia e Guilho foram indicados. Os professores da academia salvaram a Olivia. Eu quero fazer um parênteses aqui que eu acho que a Teiu merecia ser salva, porque a Teiu demorou muito pra ir pra votação, e por mais que não seja a melhor dela, ela merecia esse pano passado pelos professores, já que eles nunca salvaram ela, né? Eu acho, inclusive, que eu falei, eu acho que quem devia ter sido indicada era a Cláudia. Aí, os professores salvando a Olivia, os participantes salvaram a Cláudia. Assim, nós temos Teiu e Guilherme elegíveis para eliminação. E eu tô aqui com o perfil aberto que ele acerta a eliminação. A porcentagem pode ser negócio. Quando eu falei, mandei mensagem para Laura, gente, assim que terminou, uns 10 minutos depois, a votação tava 50,03 para Teiu, 49,07 para o Guilherme. Porém, nesse exato momento, a Teiu tá ficando com 55%. Ou seja, Teiu ficando, né? Mas tudo é um sinal se você for completamente doido. Né? Então, mas aí o fandom podem querer outras coisas, porque eu vejo alguns comentários dizendo que Teiu tem que sair porque ela não consegue entregar as performances do Guilherme, e vejo pessoas dizendo que o Guilherme tem que sair porque no caso ele é muita dança. Eu acho, gente, não tenho nada contra o Guilherme, eu acho que ele é um showman, mas uma final sem Teiu, gente, é um crime, né? A gente vai ter uma final sem Teiu. Ela vai sair, não tem como ela ficar. Em algum momento ela vai pegar e enfrentar a Olivia, vai enfrentar o Guile, né? Vai enfrentar, acho que até com a Cláudia ela sai. A situação já Teiu tá complicado. Ela só vai sobrar gente que ela vai sair pra votação. Mas eu acho que ela merece ficar essa semana, ter um pouquinho mais de semana, porque ela parece a única pessoa que tem um pouco de senso crítico, que entende um pouco reality show, e sendo criticada por causa disso, mas eu acho que nós temos que ter Teiu mais pra frente. E agora, Laura, olha, elegeu os destaques dessa gala. E aí, pra você, quem foi destaque dessa gala 9 e por quê? Meu destaque dessa semana, surpreendendo a todos e até a mim, que vou escolher ele pela segunda vez de destaque, é o Crespo. Eu amei a performance do Crespo de verdade. Achei que foi uma das melhores da semana, uma das melhores dele. Eu me surpreendi de verdade com tudo da performance dele. Pra mim foi muito boa. Aí semana que vem, adeus. E o meu destaque também vai ser o Crespo, porque vai ser unânime hoje, né? O Uau. mundo dando voltas, né? Porque eu gostei. Gente, realmente, eu acho que de todas as apresentações que tiveram ontem, é a única que teve algum diferencial, porque pegou a É. versão original, entregou outra versão que combinou com ele como artista. Então acho que merece ser exaltado, porque numa temporada que até o El País tá fazendo reportagem sobre, né, postou a notícia, dizendo que essa temporada não mostrou ainda o que veio, eu acho que o Crespo é um que, pelo menos assim, que ele fala desde o começo, quando ele cantou com o Guile e com o Guiro, com um dos dois, o Toledano, ele fala que baladinha assim combina com ele, né? Não dá pra entregar tanta potência? Não dá, mas se entregar o que sabe fazer, já é vitória. Né, a gente já sai ganhando, mas eu acho que foi bem. Cobrou mesmo. Eu ainda não ouvi o estúdio, mas tenho certeza que eu vou gostar. Será que vem aí Crespo como um dos meus mais ouvidos da semana? Vamos descobrir Nossa, no ia ser Last FM surpreendente. depois. Pro nicho espanhol latino, vem mais ou menos meus sempre.
cantor masculino. Mas vamos ver com essa versão em inglês, né? Eu acharia curioso se ele tivesse cantando uma versão em espanhol dessa música. Mais baladinha também. Fica a dica aí, porque falta nesse reality show ter umas versões em espanhol, viu? Eu tava pensando, Rich, eu criticando ele pra caramba naquela performance dele com a Maria. E olha aí, mudo da É volta porque mesmo. depois que você falou naquele dia que se ficou surpreso com a escolha musical que deram pra ele, que se ele fosse bem, traria ele como destaque, ele não foi tão bem naquela semana, ele não veio como destaque, mas depois disso ele tá vindo. Então, assim, É. você atraiu. Dessa vez Uhum, funcionou. A gente não só atrai o flop pras pessoas, às vezes a gente atrai uma volta por cima, né? De vez em quando vem uma voltinha por cima aí. uhum. Mas é isso. Estamos chegando ao fim. Amanhã a gente vai descobrir, né, na terça, quando sair as músicas, mas a gente só vai poder comentar semana que vem. Mais uma vez lembrando, episódios na terça ou na quarta. Em um dos 2 dias o episódio vai sair. Então até o próximo episódio e tchau. Tchau.